O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, Jesus é aquele que une o céu à terra. Quando Deus resolveu salvar de uma vez a humanidade, mandou seu próprio Filho. Veio do céu à terra. Portanto, Jesus é como aquela escada de Jacó que nós ouvimos nessa primeira leitura de hoje. Jacó estava de viagem, cansou-se, arranjou um lugar para dormir ao relento, uma pedra lhe serviu de travesseiro e ele teve um sonho maravilhoso. Uma escada que tocava a terra e o céu. E nessa escada desciam os anjos, desciam e subiam. E ele pôde ouvir Deus, falar com ele diretamente e garantir-lhe a proteção, garantir-lhe o amor, confirmar a sua missão. Jacó é o representante de todos nós que precisamos de Deus e dos seus anjos. E a escada, depois mais tarde nós vamos descobrir, a escada é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus é que nos une o céu à terra, é por Jesus que vem as mensagens de Deus, é que vem os anjos, e nós podemos então comunicar-nos com Deus, Pai, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos comunicar com Deus através de uma pessoa que nós podemos ver. É Jesus. Ele é que é essa comunicação perfeita de Deus com a humanidade. E por isso nós podemos ver em Jesus, se temos fé, podemos ver nele a proteção para a nossa vida. Podemos ver nele a confirmação da nossa vocação, da nossa missão. Podemos ver nele a força para tudo aquilo que nós quisermos fazer em favor de Deus, em favor do próximo, em favor do povo. Jesus é esse que confirma. E por isso nós encontramos agora no Evangelho esses dois fatos, dois milagres que Jesus faz, que de fato são momentos maravilhosos, que mostram esta ligação do céu com a terra. Aproximou-se de Jesus um homem importante, um chefe, para pedir uma coisa que humanamente parecia impossível. A filha dele já tinha morrido. E ele disse: Senhor, venha à minha casa, a minha filha acabou de morrer, mas
se o Senhor impuser as mãos sobre ela, ela viverá. Veja que fé profunda no coração daquele homem. E Jesus, percebendo esta fé, se dirige à casa do homem. Mas no meio do caminho ele encontra uma outra pessoa que está sofrendo muito, mas uma pessoa que está sofrendo com uma doença e tem vergonha até de chegar-se diante de Jesus. Ela vem por trás e toca nas franjas da roupa de Jesus e pensava consigo mesmo: este homem é tão santo que se eu apenas tocar na sua roupa, eu ficarei curada da minha doença. Outro evangelista diz que aquela mulher tinha 12 anos de hemorragia e que já tinha procurado muitos médicos e não tinha conseguido nada. Mas ela teve aquela fé profunda em Jesus: se eu ao menos tocar na sua veste, eu poderei ficar curada. E de fato, ficou curada. Jesus pergunta até: quem é que me tocou? Não nesse texto de hoje, mas de outro evangelista. Por quê? Porque dele saiu uma força. Que força é essa? É o amor de Deus, é a proteção de Deus, é a graça de Deus que resolve até as coisas que parecem impossíveis. Para Deus nada é impossível, diz o anjo Gabriel a Nossa Senhora quando anunciou que o Filho de Deus viria à terra e se encarnaria no seu seio. Para Deus nada é impossível. Impossível, meus irmãos, é uma palavra que não está no dicionário de Deus e não está no dicionário de quem crê em Deus. A palavra impossível não existe, porque para Deus tudo é possível. E aqui nós distinguimos, meus irmãos, alguns pontos importantes. Voltemos lá à cena de Jacó. Jacó, quando acordou daquele sono, teve uma impressão: esse lugar aqui é um lugar muito especial. Ele disse: esse lugar é terrível, isso aqui deve ser a casa de Deus. E ele então mudou o nome daquele lugar e começou a chamar aquele lugar de Betel. Betel significa palavra de Deus, lugar, casa de Deus, desculpe, casa de Deus. Bet é casa, El é Deus. Como tem Betlém, Bet, casa, Betlém, casa do pão. Aqui Betel, casa de Deus. O lugar que nós nos encontramos com Deus é a casa de Deus. E nós podemos viver na intimidade com Deus se nós fazemos da nossa comunidade, da nossa família, da nossa vida, uma casa de Deus. Depois Jacó levanta uma pedra, aquela pedra que era o seu travesseiro. Ele imaginou: essa pedra tem que ser sagrada. Eu estava com a minha cabeça sobre ela quando vi esse sonho maravilhoso dessa escada que liga o céu e a terra e os anjos sobem e descem. Por isso essa pedra será sagrada. E derramou sobre ela o óleo e ela ficou ali como marco sagrado, como se fosse os pés de um altar. A maravilha da alma que crê em Deus. Até uma pedra se torna agora algo sagrado, porque me lembra a Deus. Depois vamos para o Evangelho. Duas coisas a gente tem que descobrir nesse Evangelho, meus irmãos: a fé, o valor da fé. A fé muda tudo. A fé modifica tudo. Quem não tem fé vê as coisas de uma maneira. Quem tem fé tem uma luz que ilumina as suas ações, ilumina as suas intenções, ilumina a sua vida e até a sua morte. Para quem não tem fé, a vida é uma coisa. Para quem tem fé, a vida é outra coisa. Para quem não tem fé, a morte é uma coisa. Para quem tem fé, a morte é outra coisa. Para quem não tem fé, fazer uma obra boa até é uma coisa,
Mas para quem tem fé, essa obra boa se torna muito melhor, porque ela é de Deus e ela leva a Deus. A fé modifica tudo, não é? Jesus, quando curava os doentes, ele dizia às vezes, muitas vezes: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A fé modifica. Aquela mulher pecadora que veio lavar os seus pés, estava pensando que já estava condenada, mas tinha alguma esperança em Jesus. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Aquela cananeia que veio conversar com Jesus, pedir um milagre, Jesus diz: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus diz: em Israel não encontrei tanta fé. A fé, a humildade, a confiança na misericórdia, tudo está ligado uma coisa com a outra. A fé muda tudo. A fé nos leva a ser humildes, a fé nos leva a ser corajosos nas obras de Deus, a fé modifica tudo, ilumina a nossa vida. É a fé daquele chefe que pediu um milagre de Jesus, que ele podia imaginar impossível, uma menina que já está morta voltar a viver, e Jesus a ressuscita. Aquela mulher que não tinha mais esperança nas coisas humanas e é curada agora da sua doença. Por que ela quis tocar no hábito de Jesus? Fé. A fé modifica tudo e modificou a sua própria vida. Então, uma fé firme, meus irmãos, é aquilo que modifica a nossa vida. Aquilo que pode parecer completamente impossível, pela fé se torna possível, porque a fé nos liga a Deus, nos faz irmãos de Jesus, integrados na vida de Jesus, que é esta verdadeira escada que liga o homem ao Pai, que liga o céu à terra. Última coisa, Jesus ressuscita uma menina. A doutrina da ressurreição é de Cristo. Jesus nos ensina que nós não fomos feitos para morrer, mas fomos feitos para viver, assim como vivemos aqui na terra, procurando a casa de Deus, a Betel. Um dia vamos ressuscitar e morar para sempre na casa de Deus, na Betel eterna, pela ressurreição. São Clemente Romano, um dos primeiros papas da igreja, sucessores de São Pedro, e pelo ano 100 mais ou menos, São Clemente Romano dizia: Deus toda hora está mostrando para nós o que é ressurreição, nos dá muitos exemplos de ressurreição. Por exemplo, o dia e a noite. Acaba o dia, vem a noite. Acaba a noite, vem o dia. Comparando a nossa vida aqui com o dia, a morte com a noite, e o dia outra vez da eternidade. De São Clemente, uma semente você joga na terra, ela morre e desaparece, mas daquela semente nasce uma árvore e produz milhares de outras sementes, milhares de frutos na sequência daquela planta que a gente vê nascer de uma sementinha. Se lá na semente tem vida, que gera vida, muito mais nós temos vida que vem de Deus, e esta vida se transformará numa vida muito melhor do que nós imaginamos, que é a vida eterna. Para isso é preciso ter fé. A nossa fé nos garante esta vida eterna, nos alivia diante do sofrimento, dos problemas aqui da terra. Ela nos alivia. Por quê? Porque nos dá a certeza que nós não estamos vivendo à toa, que nós não estamos vivendo aqui para morrer. Nos dá a certeza que vale a pena fazer o bem, espalhar a paz, a caridade, a fraternidade, o amor. Vale a pena a gente lutar para isso, porque aqueles que lutam sem fé, lutam e aí pode até usar a violência, usar qualquer coisa, porque ela não tem uma razão propriamente para fazer aquele bem.
quer fazer até o bem, mas às vezes não consegue fazê-lo da forma perfeita. Por quê? Porque para ela não tem importância, eu vou morrer, todo mundo vai morrer e não vai mais viver. Mas nós não. Nós sabemos que fazemos o bem e que um dia vamos encontrar o supremo bem, que é a casa de Deus, a eternidade feliz. Amém? CançãoNovaPlay.com. Assine já!